Olá, como vai? O tema da nossa aula de hoje vai falar sobre resiliência. Vamos saber como que a resiliência interfere na vida do adolescente e de que maneira isso pode estar presente no decorrer da sua vida, tanto em relação à família, aos amigos, à escola, ou seja, de uma maneira geral, como a resiliência interfere no desenvolvimento e na vida do nosso adolescente. Vamos iniciar a nossa discussão de hoje falando um pouquinho mais sobre o que é resiliência. Ou seja, vamos entender a sua definição e de que maneira a resiliência interfere na vida das pessoas. O termo resiliência foi inicialmente tratado pela área exata, ou seja, pela física e pela engenharia, e eles trouxeram grandes contribuições que mais tarde foram tratadas na área médica e psicológica. Nas áreas da física e da engenharia, a resiliência pode ser definida da seguinte forma: a energia de deformação máxima que um material é capaz de armazenar sem sofrer alterações permanentes. Para imaginar o que acabamos de definir, vamos pegar uma esponja seca e colocá-la embaixo de uma torneira com água escorrendo. A esponja vai absorver todo o líquido que está caindo sobre ela, mesmo assim, não alterando a sua forma. Ou seja, este material, a esponja, é capaz de absorver a água, mas isso não faz com que ela altere a sua forma. Após fechar a torneira, você pode espremer a esponja na mão, que o líquido sairá e mesmo assim a esponja volta ao normal, sem alterar novamente a sua forma. Ou seja, esse é o termo que acabamos de definir, este exemplo, ele nos ilustra o termo da resiliência utilizado na área de exatas, que demos aqui a definição da área física e da área da engenharia. Ou seja, o material é utilizado e não altera a sua forma. As ciências médicas adaptaram este termo, levando-a para a área de humanas. Este termo, na área de humanas, é bastante complexo fazermos esta relação. Por quê? Porque na área de humanas é necessário levarmos em conta os fatores intrínsecos, ou seja, a subjetividade do indivíduo, os fatores internos, e os fatores extrínsecos, ou, melhor dizendo, o meio ambiente, as relações que ele estabelece e assim por diante. Na década de 1970, a resiliência também passou a ser estudada pela psicologia e pela psiquiatria. Essas áreas definiram a resiliência como a capacidade do indivíduo de se reequilibrar frente às adversidades que encontra ao longo da sua vida. Ou melhor dizendo, a capacidade do indivíduo de passar por alguma situação difícil ou enfrentar alguma situação que parece sem saída, sem condições de ser resolvida, e depois a capacidade que ele tem para se reestruturar emocionalmente, para se restabelecer emocionalmente, faz com que ele desenvolva a resiliência ou que ele seja considerado um indivíduo, uma pessoa resiliente. Na área médica, na área da medicina, a resiliência também é vista como a capacidade de uma pessoa se restabelecer de uma doença usando ou não medicamentos. Ou seja, você pode ter uma doença que seja bastante complicada de ser curada, que exija um tratamento a longo prazo, que faça com que a pessoa passe por inúmeras intervenções que causam sofrimento, mas se, apesar de tudo isso, a pessoa consegue se restabelecer, consegue restabelecer a sua saúde, ela é considerada resiliente, utilizando ou não algum medicamento. A área da saúde pública assimilou esse conceito e deu-lhe uma conotação de qualidade de vida e também de processos que envolvam o bem-estar do indivíduo. Existem alguns autores que concordam sobre a resiliência em vários termos. Entretanto, por ser um termo bastante complexo, ainda não se tem uma visão geral do quanto que a resiliência pode interferir na vida de uma pessoa. Existem ainda alguns estudos que falam sobre o que não é a resiliência. Por quê?
É importante entendermos que a resiliência não pode ser vista apenas como o oposto de risco, ou melhor dizendo, não é porque uma pessoa consegue lidar com os riscos durante a sua vida, não é porque ela consegue se sobressair de uma situação difícil, que isso significa que ela seja resiliente. Vamos entender melhor o que estamos dizendo usando um exemplo simples. Por exemplo, se você diz que uma pessoa consegue terminar seus estudos, arrumar um bom emprego e mesmo que durante todo esse percurso dos estudos, para arrumar este emprego, ela passou por diversas dificuldades. Isso significa que ela enfrentou algumas adversidades no decorrer desse processo. Entretanto, o que acontece? Enfrentar esse processo, enfrentar essas adversidades somente para terminar os estudos, para conseguir um trabalho, não pode ser entendido como resiliência. Os autores que estudam este termo dizem que a resiliência é muito mais complexa do que isso e que ela precisa ser entendida como algo amplo, como algo que não seja o oposto de fracasso, o oposto de dificuldades. Estas afirmações partem dos estudos de Simone Gonçalves de Assis e contribuíram significativamente para as definições mais exatas que temos sobre resiliência. Vamos ouvi-la. A resiliência é um processo dinâmico que envolve a interação entre processos sociais e intrapsíquicos de risco e proteção. O desenvolvimento do construto enfatiza a interação entre eventos adversos da vida e fatores de proteção internos e externos ao indivíduo. A resiliência está ancorada em dois grandes polos, o da adversidade, representados pelos eventos desfavoráveis, e o da proteção, voltado para a compreensão de fatores internos e externos do indivíduo, mas que o levam necessariamente a uma reconstrução singular diante do sofrimento causado por uma adversidade. Como vimos, a definição de resiliência está pautada em dois grandes polos. O primeiro diz respeito às adversidades que o indivíduo enfrenta na sua vida. E a segunda está relacionada aos fatores internos e externos que o indivíduo é capaz de articular para resolver estes problemas. Kumpfer traz importantes considerações para que possamos entender de que maneira uma pessoa pode construir a resiliência, ou melhor dizendo, de que maneira uma pessoa pode se tornar resiliente. A primeira delas está ligada aos estressores ou desafios que ativam a resiliência, causando uma ruptura ou um desequilíbrio na homeostase do indivíduo. Estamos dizendo com isso que este desafio, esse estressor, ele envolve as questões biológicas do organismo do indivíduo. Ou melhor dizendo, ele está se referindo às substâncias que o organismo pode distribuir no corpo de um indivíduo e que vão causar um desequilíbrio ou uma ruptura e desta forma ativar um estressor que possa possibilitar a ativação da resiliência. O segundo fator está relacionado com o contexto ambiental. É importante que possamos perceber como que cada pessoa, ou uma criança, ou um adolescente, se relaciona diante das questões do ambiente e como essas questões, essas adversidades, protegem ou causam um desequilíbrio na vida e na estrutura psíquica do indivíduo. Estas relações do contexto ambiental é que vão fazer diferença na construção psíquica e da identidade de uma pessoa. Então, temos que levar em consideração todas as relações familiares, as relações escolares, com os amigos, com a comunidade onde ele vive e também entender se esse contexto, essa questão ambiental está interferindo de maneira positiva ou negativa na vida desta pessoa. O terceiro fator está relacionado na confluência entre o indivíduo e o ambiente, ou seja, de que maneira uma pessoa é capaz de interpretar, perceber e colocar em prática todas as relações que ele estabelece no meio em que ele vive. Características individuais internas.
Isto envolve questões biológicas, sociais e psicológicas na vida de um indivíduo. Estamos dizendo que ele precisa de estruturas cognitivas e físicas para poder se desenvolver, questões emocionais e afetivas que vão proporcionar a força necessária para que ele consiga se desenvolver e ter sucesso nas diferentes áreas de desenvolvimento. O quinto fator está relacionado com as ações e atitudes que o indivíduo é capaz de escolher para que ele possa recuperar o equilíbrio perdido. E por último, temos a resiliência como resultado deste processo. Ou seja, se o indivíduo consegue, ao longo das adversidades que ele enfrenta, passar por esses fatores que citamos, ele automaticamente será uma pessoa resiliente. Para ilustrar um pouquinho do que estamos falando, vamos assistir um trecho do filme A Vida é Bela, onde uma situação bastante adversa faz com que possamos perceber como a resiliência pode se desenvolver na vida de uma pessoa. Um carro armado. Che t'avevo detto, Giosuè? Una cosa eccezionale, eh? Che posto! Oh, andiamo, se no ci piegano il posto. Oh, siamo prenotati noi, eh? 2 singole! Vieni. Oh, permesso? Permesso? Eccolo qua, dov'è? Ecco qua, no, eccolo qua, vedi? Dormiamo qua, ci stringiamo, eh? Giosuè. Babbo, qua è bruttissimo, puzza, voglio andare dalla mamma. Dai, ci andremo, Ho fame. Mangeremo, oh. E poi sono cattivi, urlano. Urlano perché il premio è grosso, un carro armato vero fa gola a tutti, sai, devono essere duri, Ma posso vedere la mamma? Quando finisce il gioco. E quando finisce? Bisogna fare 1000 punti. Chi fa 1000 punti vince un carro armato vero. Non ci credo, ce lo danno la merenda. La merenda? La merenda... Basta chiedere, sono tutti amici qua, sai. Eccolo lì, guarda chi c'è cosa. Bartolomeo. Bartolomeo, ti volevo chiedere una cosa, scusa. È già passato quello che dà il pane con la marmellata? Che miseria, oh, si è fatto tardi per un secondo. Ripassa comunque, no? Per il secondo turno, ce la dà. Beh, ripassa. Achtung! Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? Che ha detto? Cerca uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del campo. Che sei, tedesco? No. Alles hören, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato un cartello con su scritto Asino, qui, sulla schiena. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In 3 casi si perdono tutti i punti. Li perdono 1, quelli che si mettono a piangere. 2, quelli che vogliono vedere la mamma. 3, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Gehorsamkeit ist alles. Dal Bicocche. Und noch etwas. Lui di Fragole. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell.
Non chiedete i lecca-lecca perché non ve li danno, ce li mangiamo tutti noi. Antreten in Zweierreihe. Io ieri ne ho mangiati 20. Schweigt! Mal di pancia. Jeden Morgen Però erano buoni. ist Appell. Lascia fare. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana. Como vimos, o trecho do filme traz uma ilustração sobre o campo de concentração em que aquelas pessoas foram levadas e um pai tentando maquiar aquele cenário de horrores para que seu filho não percebesse o que estava acontecendo. Com certeza, esta relação afetiva entre pai e filho e a maneira como este pai encontrou para contornar esta situação foi significativa na vida daquela criança para que ele desenvolvesse a resiliência, para que ele se tornasse uma pessoa resiliente. Vamos falar agora sobre as fases do desenvolvimento e a resiliência. Sabemos que cada indivíduo vai desenvolvendo a resiliência ao longo de sua vida. Ou seja, são os fatores que acontecem no decorrer da vida de uma pessoa que vão possibilitar o desenvolvimento da resiliência. Entretanto, é importante ressaltar que em cada fase acontecem situações que são importantes e que devem ser observadas para que ela possa contribuir na estruturação, no desenvolvimento da resiliência de uma pessoa. A primeira fase são os anos iniciais, ou seja, os primeiros anos da vida de uma pessoa. Neste momento, é importante que as interações sociais, os estímulos que a criança receba, tenham uma qualidade bastante positiva, bastante elevada, para proporcionar o desenvolvimento da resiliência. Estamos dizendo que a maneira como uma criança interage com sua família, a maneira como ela recebe estímulos da mãe, do pai, das pessoas que cuidam dela, vão fazer significativa diferença no seu desenvolvimento. E são exatamente a maneira como esses estímulos vão acontecendo que vão possibilitar a criança desenvolver a resiliência ou não. Mais uma vez, é importante ressaltar que o desenvolvimento da resiliência não está pautado, não está atrelado a essas questões que estamos falando, mas elas são bastante importantes para ajudar na construção da resiliência. A segunda fase está relacionada à primeira infância, que vai dos 4 aos 7 anos. Neste momento, a criança começa a ampliar a sua rede de relacionamentos, ou seja, inicialmente as suas relações estavam muito próximas da família, ela tinha um número restrito de pessoas com quem se relacionava. A partir da primeira infância, com o início da escolarização, essas relações se ampliam e é nesse momento que a qualidade dessas relações faz uma diferença significativa no desenvolvimento da criança. A terceira fase está relacionada com a segunda infância e vai dos 8 aos 11 anos. Nesta fase, começam a acontecer bastante mudanças no comportamento da criança. Por quê? Porque ela começa a perceber que os outros pensam diferente dela, que existem pessoas que têm gostos e opiniões diferentes do dela. A fase do egocentrismo, que é aquela fase em que a criança percebe o mundo sempre pelo seu olhar, não leva em consideração o que o outro pensa ou diz, diminui. E a partir disso, ela começa a levar em consideração o que as outras pessoas também pensam, o que as outras pessoas gostam. E a partir daí, começa a refletir e a fazer juízos de valores morais. Essas alterações também trazem contribuições para o desenvolvimento da resiliência. Além disso, também temos a questão do desenvolvimento da puberdade nesta fase e, com isso, a mudança de comportamento e a mudança biológica na vida de um indivíduo.
ele precisa, nesta fase, de bastante apoio familiar para poder se desenvolver de uma maneira tranquila e de uma maneira que lhe dê segurança para enfrentar determinadas situações. A quarta fase é a adolescência. E ela traz consigo algumas complicações, pois é neste momento que o indivíduo começa a ter necessidade de escolher o futuro, de que maneira ele vai se estabelecer na vida, ele começa a ter necessidade de ter escolhas, de ter opiniões mais seguras, e isso traz uma série de consequências. Neste momento, também é importante o apoio da família e dos amigos para que ele consiga estabelecer relações mais firmes, mais tranquilas e poder se desenvolver. A quinta fase está relacionada à idade adulta. Neste momento, o indivíduo sente uma maior necessidade de estabelecer relações afetivas e, por outro lado, uma maior satisfação com a sua ocupação e com as suas ideias. A sexta fase está relacionada com a terceira idade. E aí temos dois fatores importantes. O primeiro é que a terceira idade é considerada a fase da resiliência, pois o indivíduo já possui estruturas, já possui uma bagagem para enfrentar as adversidades, os problemas que podem acontecer. Por outro lado, o que acontece com a pessoa na terceira idade é que ela já está fragilizada fisicamente, ou seja, o seu corpo já passa por algumas fragilidades que não permitem que ela enfrente algumas situações de uma maneira tão vigorosa quanto acontece quando ele é mais novo. Isso traz algumas consequências porque, embora o indivíduo na terceira idade tenha uma bagagem psicológica, de uma estrutura psicológica e emocional mais firme para enfrentar os problemas, por outro lado, o corpo, o físico do indivíduo não contribui de maneira positiva para que isso aconteça. Como vimos, cada fase traz importantes acontecimentos que são essenciais para auxiliar o indivíduo a tecer um suporte que vai poder ajudá-lo diante das adversidades que vai enfrentar no decorrer de sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre algumas pesquisas em relação à resiliência. Essas pesquisas trazem importantes considerações em relação às interações afetivas, a maneira como uma pessoa estabelece a qualidade da relação afetiva e o desenvolvimento da resiliência. Uma pesquisa no Brasil relata que 73% dos jovens que desenvolvem a resiliência, que são considerados pessoas resilientes, têm uma boa relação com os pais, os irmãos, os avós e os amigos que convivem desde a infância. Vamos conhecer agora duas histórias que vão nos mostrar as diferentes formas de encarar as adversidades. A nossa primeira história é da escritora Clarice Lispector. Clarice sempre teve uma vida bastante turbulenta. Seu nascimento já é marcado por uma série de situações. A mãe de Clarice ficou paralítica e muitas pessoas acreditavam que uma gravidez poderia tirá-la desta doença. E foi o que aconteceu. A mãe de Clarice engravidou e, após o nascimento de Clarice, todos acreditavam que ela voltaria a andar, o que não aconteceu. Já aí temos a expectativa do seu nascimento, uma criança que veio para livrar a mãe de uma doença e essa expectativa não foi alcançada porque isto não curou a doença da mãe de Clarice. Aos 9 anos, Clarice perdeu a mãe. A sua mãe faleceu e, mais uma vez, ela enfrenta essa situação relacionada ao seu nascimento, à doença da mãe e, consequentemente, à sua morte. Depois da morte da mãe, a família de Clarice se muda para o Rio de Janeiro. E já por volta dos 11, 12 anos de idade, a escritora já produzia alguns escritos para um folhetim local. Na idade adulta, a escritora passa a frequentar o curso de Direito, uma profissão que jamais exerceu. E após isso, ela se casa com uma pessoa que segue uma carreira diplomática. Com a carreira do marido, Clarice foi obrigada a mudar-se para o exterior.
coisa que deixava a escritora bastante incomodada. Para ela, essa vida de esposa de um diplomata não tinha nenhuma relação com a pessoa que ela acreditava ser. Durante alguns escritos que fez para suas irmãs, algumas cartas que enviou para suas irmãs, Clarice deixa bem claro o quanto que esta situação a incomoda. Vejamos. Não pense que a pessoa tem tanta força assim, a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Há certos momentos em que o primeiro dever a realizar é em relação a si mesmo. Quase 4 anos me transformaram muito. Do momento em que me resignei, perdi toda a vivacidade e todo o interesse pelas coisas. Para me adaptar ao que era inadaptável, para vencer minhas repulsas e meus sonhos, tive que cortar meus grilhões. Cortei em mim a forma que poderia fazer mal aos outros e a mim. E com isso cortei também minha força. Pegue para você o que lhe pertence, e o que lhe pertence é tudo que sua vida exige. Parece uma vida moral, mas o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesma. Gostaria mesmo que você me visse e assistisse minha vida sem eu saber. Ver o que pode suceder quando se pactua com a comodidade da alma. Como vimos, a escritora consegue relatar de uma maneira bastante expressiva o quanto toda essa situação a incomodava. O mais interessante é percebermos que ela encontra forças para superar essas dificuldades e lidar com toda essa situação. Durante uma noite, Clarice esquece um cigarro aceso e, ao adormecer, o seu quarto pega fogo. Mais uma vez, a escritora se vê diante de uma adversidade. Este incêndio quase matou a escritora e trouxe consequências bastante significativas, pois a Clarice teve uma queimadura muito forte na mão direita e sofria um risco de perder a mão. Este acontecimento levou a escritora à depressão. Entretanto, como ela tinha muitos amigos e muito apoio dos seus familiares, a escritora consegue sair deste quadro e volta novamente a escrever. É nesta fase que muitos livros importantes da vida de Clarice são publicados. Em 1977, aos 56 anos, Clarice morre de câncer no útero, mas não antes de lutar por sua vida. É importante ressaltar que a maneira como Clarice Lispector enfrentou todas essas adversidades foram fatores fundamentais para que, em nenhum momento, ela sucumbisse a questões psicológicas, ou seja, o apoio da família, o apoio dos amigos, foram essenciais para que a escritora desenvolvesse a resiliência. Embora nós possamos pensar que a vida de Clarice Lispector foi marcada por muitos acontecimentos, por muitos sofrimentos, né? E ao final ela não venceu a doença, é importante que possamos ver que sempre diante de uma dificuldade, Clarice Lispector lutou para sair dos problemas e para continuar a sua vida, visto que ela tem inúmeras publicações que são relevantes e que fizeram com que ela se tornasse uma escritora tão importante. A nossa segunda história conta um pouquinho da vida da escritora, da poetisa portuguesa Flor Bela Espanca. A vida da escritora Flor Bela Espanca é marcada por uma série de acontecimentos e vamos ver no decorrer dessa história como ela teve grandes dificuldades para lidar com estas situações. Flor Bela nasceu do relacionamento de sua mãe, que era empregada doméstica, com o seu patrão. Após a morte de sua mãe, Flor Bela passa a morar com o pai, mas esse não a reconhecia como filha. O reconhecimento da paternidade de Flor Bela só aconteceu após a sua morte. Além disso, Flor Bela passou por inúmeras situações que fizeram com que ela começasse a demonstrar problemas emocionais, problemas psíquicos. A escritora formou-se em letras e direito e aos 19 anos casou-se.
Após um aborto espontâneo, o seu casamento não teve continuidade e ela começou a ter sérios problemas de relacionamento com o primeiro marido. Após o fim deste casamento, Florbela casa-se novamente. Entretanto, a incapacidade de gerar filhos também acaba com este novo relacionamento. Em seus escritos, muitas vezes, a escritora demonstra o quanto que essas situações no decorrer da sua vida, ou seja, os fracassos do casamento, a questão da paternidade, são muito sofridos para ela. Após o final do segundo casamento, Florbela também sofre uma perda que provavelmente culminou na grande dificuldade que ela sentiu de lidar com as adversidades. Florbela perdeu o único irmão que tinha em um acidente de avião. Após a morte do irmão, Florbela começou a demonstrar sérios problemas emocionais e por 2 vezes tentou o suicídio. Na terceira tentativa, Florbela morre aos 36 anos de idade e deixa muito claro em seus escritos a grande dificuldade que teve para lidar com tanto sofrimento no decorrer de sua vida. Com essas 2 histórias, quisemos mostrar que tanto Clarice Lispector, que lidou com todas as situações que aconteceram, que teve grandes dificuldades, mas que sempre buscou superá-las, que sempre buscou resolver os seus problemas e lidar com as situações difíceis, isso tudo, esse comportamento de Clarice, nos demonstram uma facilidade da autora de desenvolver a resiliência no decorrer de sua vida. Por outro lado, a escritora Florbela Espanca não resistiu às pressões das adversidades, ou seja, é claro que não estamos aqui fazendo um comparativo entre o sofrimento de uma com o sofrimento da outra. A nossa intenção, ao contarmos essas 2 histórias, é justamente percebermos como cada indivíduo lida de maneira diferente com as adversidades que acontecem na vida. Para Clarice, era uma questão bastante significativa enfrentar e superar os problemas. Para Florbela, a única saída para resolver e para se livrar desses sofrimentos foi o suicídio. Como vimos até aqui, as interações das relações afetivas, das relações familiares que um indivíduo estabelece, são fundamentais para que ele consiga desenvolver a resiliência. Existe também um outro aspecto que é fundamental, que é a escola e a resiliência. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sabemos que o foco da nossa aula, né, o assunto principal da nossa aula é o adolescente. Então, tudo que discutimos até aqui foi importante para fazermos uma relação de que maneira podemos auxiliar o adolescente a ser uma pessoa resiliente, de que maneira ele pode desenvolver a resiliência. E, evidentemente, a escola tem um papel fundamental neste processo, pois é nela que o adolescente passa muitas de suas horas. Entretanto, é importante ressaltar que a escola precisa pensar em ações e estratégias que vão ajudar o adolescente a desenvolver um comportamento resiliente. Estamos falando que é importante que o professor e a escola percebam algumas ações, algumas atitudes que podem provocar uma dificuldade do adolescente de lidar com os seus problemas. Sabemos que a fase da adolescência é permeada por uma série de acontecimentos, alterações biológicas, físicas, questões emocionais, mudanças comportamentais, entre outras coisas. Por isso é importante que o professor esteja atento e consiga promover situações em que ele valorize as qualidades desse aluno, os seus pontos positivos, para que a escola desenvolva e promova ações que vão possibilitar o desenvolvimento da resiliência em seus alunos. A dica de hoje é o filme A Vida é Bela, do diretor Roberto Benigni, distribuído pela Imagem Filmes. Este filme traz uma importante contribuição sobre a resiliência.
podemos perceber que o pai busca trazer inúmeras situações para que o filho consiga enfrentar as adversidades ocorridas no Holocausto. Vale a pena conferir e depois fazer um paralelo com o que discutimos nesta aula. Bons estudos!